Muito bem, chegamos na unidade 4 da nossa disciplina Indicadores Hospitalares de Gestão. E na unidade 4, dando sequência ao nosso raciocínio, quando falamos de indicadores, qual é o nosso raciocínio? Primeiro a gente precisa entender, né, lá na unidade 1 e 2, nós falamos bastante sobre isso, que os indicadores são essenciais, porque eles vão mensurar ali desde os recursos, né, até o desempenho da organização. E lembrando aqui que a gente fala em indicadores hospitalares de gestão, mas envolve uma área mais ampla da saúde. Não estou falando apenas de hospitais em si, né? Porque hoje o conceito hospitalar é bem maior aí, né? A gente pode falar desde a parte clínica, laboratorial, ambulatoriais, o home care, eu não comentei antes nas outras unidades, mas home care é uma realidade, né? Em outros países, no Brasil também é. O home care é uma estrutura muito auxiliar aos hospitais, aos planos de saúde. E é importante a gente falar também sobre isso. E as clínicas pequenas, laboratórios, entre outras unidades de saúde. Então é importante que a gente viu que na aula anterior, né, a coleta, o tratamento da informação e a fonte de dados eram essenciais para a gente começar a montar os nossos indicadores, né, aqueles que a gente até citou lá atrás na unidade 1 e 2. Ok? E na unidade 4, o que nós vamos falar agora? Nós vamos traçar agora, continuando a ideia, o raciocínio, traçar aqui agora o perfil, né? Começar a traçar o perfil dos nossos indicadores. Pois bem, então, dentro dessa aula, a gente vai pensar já em análise, monitoramento e benchmark. São ferramentas da área da gestão, ok? E nós estamos falando de profissionais de saúde, estamos falando para profissionais, futuros profissionais de saúde e profissionais de saúde, mas muitos já têm esse conceito da área da gestão. Isso fala muito sobre controle, desenvolvimento, direção, né, planejamento. Muito bem. Então, isso é importante, nós, profissionais de saúde, entendermos. Após a coleta, que foi na unidade 3 que nós falamos sobre isso, a coleta dos indicadores, né, nós vamos precisar analisar esses indicadores. Não adentrei ainda em um indicador específico. Eu estou falando vários exemplos ao longo das nossas aulas. Mas, quando pensamos aqui em análise, monitoramento e benchmark, vou explicar um pouco mais sobre isso, a gente precisa interpretar, né? Analisar e interpretar. O que acontece? Basicamente, toda aquela coleta de dados, a informação, o tratamento, nós compilamos e vamos traduzir isso e demonstrar isso de alguma forma. O indicador entra aqui agora. O indicador, ele vai demonstrar aquilo tudo que a gente coletou, certo? Se nós coletamos a informação, traduzimos isso. Eu dei exemplo. Tempo de espera do meu paciente. Mortalidade no hospital, por exemplo, é importante o hospital saber a mortalidade, né, dos pacientes dele durante certo período. No mês, no ano, no dia. Ele precisa saber disso, né? Hospitais, home care, precisa saber disso aí. As clínicas, nem tanto, não é um indicador tão importante porque ela não faz internação. Não tem internamento na clínica, então não vai acontecer, tá? Eu falei internamento aqui, mas é uma palavra válida, viu? Mas, assim, no âmbito geral, as internações, elas precisam ter acompanhamento, monitoramento, ok? Então, diante disso, as clínicas não precisam ter esse modelo aí de indicador como um indicador fiel lá, da balança, para planejar a gestão, mas ela precisa de outros, né? Ela precisa de tempo de espera, né? Rotatividade de paciente, né? Uma clínica precisa disso. Laboratórios também precisam? Precisam, tempo de espera, são indicadores básicos, né? Não é rotação, não é isso que eu queria dizer, não. Rentabilidade por paciente, essa é a palavra. Rentabilidade, estou falando de unidades privadas, ok? As públicas, elas têm outros tipos de indicadores, não que não tenham. Elas têm outros tipos de indicadores, que elas não visam lucro, mas elas visam estabilidade financeira e econômica. Então, a ideia não é lucratividade, mas a ideia de hospitais públicos é controle, ok? Então, por exemplo, um indicador importante comparando com as unidades privadas, um indicador importante para um hospital público é custo por paciente. Esse é um indicador interessante, você concorda? Porque, veja bem, quanto custa o SUS, o hospital, sei lá, Brasília ali, uma unidade, pegar aqui uma unidade de Agarram, por exemplo, manter um paciente na área de queimados. Quanto custa isso por dia para o Agarram manter? Estou citando o Agarram como um exemplo.
ok? E agora vamos comparar com a unidade privada. Quanto custa o hospital X? Não vou falar o nome aqui de hospitais privados, mas quanto custa o hospital X manter um paciente tratando queimados lá? Apesar de não ser referência, o Agarran sim, né? Se você tem um paciente queimado, preferencialmente você iria para o Agarran, ao invés de até ir para um privado, porque lá, nesse sentido, ele vai ter um tratamento, porque é referência mundial, inclusive, né, em outros países. Né? Então, veja, quanto custa esse mesmo paciente aqui e esse mesmo paciente no hospital privado? Veja só, é um indicador importante de custo, mas eu não vou ter um indicador de lucratividade desse paciente no privado em relação ao público. Eu não vou ter, porque o público não visa lucro, mas ele visa controlar o custo. Ambos visam controlar o custo. Porém, o privado, ele precisa saber o lucro que ele vai ter para manter aquele paciente lá, além do custo dele. Entende? Ou seja, o que ele arrecadou ali mantendo uma diária desse paciente, quanto no final vai sobrar para ele, né, pagar os custos dele, os insumos, e ainda sobrar uma margem de lucro, de contribuição, uma margem de lucro para os acionistas daquela unidade hospitalar. Então veja, são indicadores importantes. Como é que a gente analisa isso? Nessa unidade, a proposta nossa é entender que analisar, monitorar e fazer um benchmark, ou seja, olhar unidades iguais, semelhantes, como elas fazem as melhores práticas nos seus indicadores, para que a minha unidade, onde eu trabalho, também faça uma análise e monitoramento eficiente dos meus indicadores. Então, o que a gente precisa entender quando a gente está falando disso? Vocês viram que eu dei exemplos aqui de público e privado. Ambos, quando eu falo de custo, todo mundo pensa igual, né? Ou deveria, né? Mas quando a gente fala de lucratividade, o privado sempre vai querer ter lucro. Sempre. Ninguém trabalha de graça. O público, ele tem uma receita ali, uma verba que vem para ele. Então ele não está preocupado, teoricamente, não está preocupado de como essa receita vai chegar, porque esse paciente vai chegar para ele, de qualquer forma. Tá certo? Muito bem. Então, para analisar e monitorar, eu vou precisar aqui identificar padrões. É um ponto. Tendências. Certo? Desvios ali, né? O que acontece? Curvas de desvios, né? Entre esses padrões. Eu preciso entender isso aí. Normalmente, eu vou trabalhar com as estatísticas bem firmes aqui, tá bom? Né? Trabalhar com gráficos, médias, medianas, desvios padrões, certo? Vou trabalhar matemática aqui bem pesada nesse sentido, né? Então, por que eu preciso disso aí? Toda vez que eu fizer comparativo, eu preciso da estatística do meu lado. Então, para analisar os dados, eu coletei os dados na unidade 3, né? Trabalhei os dados, peguei de fonte confiável. Agora eu preciso olhar esses dados e dizer assim, ok, vamos ver para onde esses dados estão indo, né? São indicadores importantes. Vou citar exemplos aqui de indicadores que você deve ter ouvido falar durante o período da pandemia, né? O SUS trabalhou, a Organização Mundial de Saúde trabalhou, né? Indicadores importantes. Por exemplo, taxa de infecção de Covid em Brasília, em São Paulo. Como que a gente sabia disso? Né? Toda pessoa que adentrava no hospital era uma coleta de dados, certo? A pessoa adentrou, testou positivo. Ok. Unidade básica de saúde, não foi internado, né? Foi só na unidade básica de saúde. Entrou, registrou positivo, dado foram coletados. Toda vez que testava positivo para a Covid, o dado era coletado. Concorda? Esse dado ia subindo. Então, o país pegava, Brasília pegava e mandava para o Ministério da Saúde. No mês nós tivemos tantos, na semana foram tantos, no mês, na quinzena tantos, no mês tantos pacientes infectados com Covid. Entenderam? Esse é um tipo de análise. Por quê? Ali a gente conseguia, através dos métodos, né, de análise, avaliar esses indicadores e começar a ver a curva de infecção. Você concorda comigo? Que aí eu preciso da matemática. Preciso da estatística, né? E isso é um indicador importante na área hospitalar, né? Indicadores que tratam de taxas estatísticas, eles precisam disso, ok? Como esse exemplo que eu estou citando aqui para você, tá? Com isso a gente acompanha a evolução. Então naquela época foi um momento de desespero porque nosso gráfico só aumentava a taxa de infectados. E junto com essa taxa de infectados, a gente começou a ter uma coisa é a taxa de pessoas infectadas. Outra coisa é a gente ter a taxa de mortalidade do Covid. É uma outra taxa junto com esse indicador. Então, veja, aí a gente começa a mensurar as coisas. Certo? Estou dando esse exemplo porque facilita para a gente compreender. Então, o tanto de paciente infectado e quantos estão morrendo. A gente consegue fazer ali uma média de pacientes que estavam
e vindo a óbito por conta da infecção. Então, veja, aí além da análise, eu passo a ter um monitoramento, certo? Passo a ter um monitoramento. Esse monitoramento está dizendo o seguinte: posso trabalhar várias políticas a partir daqui. Naquele momento aconteceu isso. Vou colocar mais respiradores em Manaus, né? O caos lá em Manaus. Todo mundo participou, inclusive eu, na época, o nosso conselho solicitou a gente para fazer curso, treinamento. Eu fiz todos os treinamentos possíveis, vocês imaginam, né? Na minha área, para estar preparado, e colegas até foram para lá. E acabou que eu não precisou ir, né? Mas estava pronto para ir, inclusive, se fosse o caso. Estávamos preparados, né? O próprio Ministério da Saúde qualificou a gente. Por quê? Começamos a avaliar taxas de infecção junto com a taxa de mortalidade. As medidas utilizadas, através de indicadores que estavam sendo monitorados naquele momento, estavam dizendo, olha, a medida não está sendo eficaz, a gente não tem respirador a quantidade certa, o oxigênio não está dando conta. Essas medidas a gente começou a olhar por meio de indicadores. Então veja, esse exemplo é muito claro do que a gente precisa monitorar, do que a gente precisa analisar, tá certo? Então, quando a gente chega nesse ponto de análise, monitoramento e análise, a gente começa a observar norte, como que a gente consegue ir adiante. Lembrando, unidade pública é uma coisa, unidade privada é outra. A unidade pública precisa controlar custo, as taxas, né, as viabilidades, até para montar estratégias em cima disso, até para que os recursos sejam adequados, de forma adequada, né. A unidade privada, ela precisa de lucratividade, ela precisa também controlar os custos, ela precisa também ver onde é que ela vai alocar esses recursos, ok? Se precisa ampliar ou não, ok? E também ver as tendências. Às vezes não está muito bom certo indicador por conta de tendências de mercado, perfil de pessoas estão envelhecendo mais, minha taxa de ocupação está aumentando com idosos. Tudo isso tem impacto direto. Então, por isso que é importante as unidades ter esse tipo de controle, né? E aí fazer os ajustes necessários. O indicador, eu quero que você entenda agora, na sua apostila, inclusive, tem alguns indicadores, mostrando para vocês ali alguns indicadores, não deixe de ver, acompanhar a sua apostila, que mostra exatamente isso, tá? Alguns indicadores, eu coloquei alguns exemplos para vocês lá, nós colocamos lá, tá? Para você ver que existem indicadores ali importantíssimos sobre o paciente, ok? E que faz análise ali, análise de risco, inclusive, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, a construção aqui de ferramentas que me permitam analisar, né, monitorar todo o processo, né, e vai permitir assim que as unidades em si, as unidades hospitalares, né, ou gestão hospitalar, clínica, ambulatorial, laboratorial, né, possam ter esses resultados ali em tempo real, possam tomar as decisões baseadas em evidências. Ou seja, tudo aquilo que a gente coletou, trabalhou, tratou, é fonte fidedigna. Agora eu posso analisar tranquilamente e fazer o meu monitoramento com a base que está sendo coletada. Isso pode ser diário, mensal, semanal, várias formas. O que eu vou achar melhor para colocar e que faça sentido para a minha organização. Muito bem. E é importante que, por final, eu deixei para falar da palavra benchmark, que é uma palavra de origem inglesa, né? Mas essa palavra nada mais é do que a gente olhar as melhores práticas daqueles indicadores em si. Então eu posso, por exemplo, eu tenho uma unidade aqui, tem o Agarran, que eu dei um exemplo, um hospital, que ele pode olhar o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, achar que o indicador deles na área de custos de pacientes queimado por dia é interessante. Ele pode pegar lá, pedir ao hospital, fazer uma colaboração e olhar os indicadores deles nesse sentido. Como que eles controlam? Como que eles avaliam o custo? Como que eles avaliam a eficiência? E sim, adotar medidas parecidas, embora sejam público e privado. Mas isso chama-se benchmark. Olhar as práticas, isso não é de maneira hostil, é uma maneira colaborativa. Pode acontecer. E grandes empresas, a governança permite isso, inclusive, fazer esse modelo de gestão, utilizando assim, dashboards, controles, né, visuais, que todas as equipes tenham acesso, né, e visualiza ali as decisões, toma suas decisões baseadas em evidência. Muito bem, essa foi a nossa unidade 4, que eu acho que agora foi o divisor de águas. Nas próximas a gente vai falar sobre especificamente alguns indicadores. Nos vemos, até mais.